todos os jogos como mandante no Castelão. Mas vamos lá, o primeiro jogo da rodada 21 foi Vitória e Cuiabá. Vitória de 1-0 do Vitória, consegue a segunda vitória consecutiva, né? 2 vitórias nesse início de segundo turno, vence o Palmeiras fora de casa, uma vitória espetacular do Vitória, e agora vence o Cuiabá, 1-0. Wagner Leonardo, o zagueiro artilheiro, faz o gol da vitória do Vitória. Eu falei Vitória 350 vezes, e vou falar de novo, vitória do Vitória. Gol de cabeça de Marcos Leonardo, Wagner Leonardo, né? Marcos Leonardo jogou com ele no Santos, inclusive, mas tá no Benfica agora, né? Wagner Leonardo, o capitão, é o zagueiro artilheiro do Vitória. E o Cuiabá, que não terá mais Davidson, né? Ele foi reintegrado recentemente, mas agora ele já saiu do clube e vai jogar no Atlético Mineiro. Outro jogo do sábado foi Vasco e Red Bull Bragantino em São Januário. O Red Bull Bragantino abre o placar aos 5 minutos com John. Uma atuação desastrosa do Léo Pelé. O que ele fez, né, no lance do primeiro gol é inacreditável. No segundo gol eu culpo um pouco ele também, mas tem outros jogadores, Zé Gabriel, o Puma, tanto que você vê que o Verratti estava marcando mais do que o Puma naquele lance, né? Enfim, mas o Bragantino sai na frente com 5 minutos, o Vasco consegue a virada, faz um bom jogo ali ainda no primeiro tempo, tem um gol anulado do Adson. Aí o Adson, para mim, foi o melhor jogador em campo, grande partida aí do camisa 28 do Vasco. O GB fez a sua estreia como profissional, estreia não, o segundo jogo dele, né? Ele teve alguns minutos aí na outra partida, mas ele faz seu primeiro gol, é a estreia dele dentro do São Januário como profissional, e ele faz o gol de cabeça, aproveitando o cruzamento do Vitor Luiz, que depois é substituído. O Adson faz o segundo gol com assistência do Verratti. O Verratti começou no banco, ele entra, dá assistência pro Adson, e o Vasco faz 2-1, poderia ter mantido o nível ali para tentar fazer 3, né? Porque 2-1, 1-0 é sempre um resultado muito perigoso. E no final das contas, né, aos 44 do segundo tempo, Elinho, que faz um grande campeonato pelo Bragantino, eu cheguei até a pensar em colocar ele na seleção do campeonato, né, mas como eu fiz um esquema lá de 4-4-2, né, acabou não dando para o Elinho entrar. A concorrência dele é o Estevão, né? Quem sabe nesse segundo turno, mas vamos ver, o Estevão está machucado no momento. Enfim, são jogadores diferentes, né? O Estevão é uma promessa ainda com 17 anos, né, fez agora. O Elinho um pouco mais velho, né, já deu uma rodada aí, começou a carreira no São Paulo, e hoje é um dos principais destaques do Red Bull Bragantino no campeonato. E ele empata o jogo ali no final. Vi muitas críticas também ao Léo Jardim, que não sai muito em cruzamento, mas acho que ele não é o grande culpado por esse empate com gosto de derrota do Vasco, não, né? Eu acho que o Rafael Paiva tem muita responsabilidade, a diretoria do Vasco, que, eu sei que a situação da SAF está complicada, tá sem dinheiro de novo, né, porque tá sem um aporte, mas enfim, procuraram isso, agora tem que resolver, né? O Pedrinho assumiu a responsabilidade, tem que ver, o Vasco precisa contratar zagueiro, o Vasco precisa decidir se vai efetivar o Rafael Paiva até o fim da temporada ou não, que até agora ninguém sabe se ele é o técnico até o fim do ano ou não. Ele tá lá ainda como interino. Tem que tomar a decisão, e pelos últimos jogos, eu acho que talvez seja bom pensar em alguns nomes, né? Quando estava lá com a sequência de 5 jogos invictos, 4 vitórias seguidas, a gente sabe, não, o Rafael Paiva é o técnico até o fim do ano. Aí vem agora uma sequência negativa de 4 jogos sem vitória, e esse empate que tem gosto de derrota, né? O do Atlético Goianiense é um pouco ao contrário, né? Que lá é o Vasco que empata no final, mas foi uma atuação desastrosa. A gente viu que uma atuação um pouco melhor, mas onde as alterações dele e um pouco da teimosia também fizeram o Vasco não vencer o Bragantino em casa. 2 pontos perdidos. O Criciúma venceu por 2-1 o Atlético Mineiro no Heriberto Rios. O primeiro turno teve um empate lá na Arena MRV, né? 2-2. Agora o Criciúma vence o Galo. O Galo que tá sem o Hulk, né? Tá machucado até o fim do mês, pelo menos. São 30 dias aí que o Hulk deve ficar fora. E é um grande desfoque que o Atlético Mineiro tem. Contrata agora o Davidson, um homem que chega ali para ataque. Não acho que ele chegue para substituir justamente o Hulk, né? Ele pode até ser titular no lugar dele, mas não vai fazer o que o Hulk faz. Né? São funções diferentes, características diferentes. Mas é um jogador importante, um jogador que marca muitos gols, vem fazendo gols no Cuiabá, né? Eu acho que uma média até melhor do que ele tinha no Palmeiras, mas é um jogador que gosta de jogo grande, né? Decisivo. Ele fez o gol do título brasileiro do Palmeiras 2018, jogo contra o Vasco, inclusive. Fez o gol do título da Libertadores, não tem que falar mais nada. E agora chega aí no Atlético Mineiro, eu acho que tende a ajudar mais o time do que o Allan Kardec vem fazendo, ele que é o centroavante reserva.
Aliás, é um centroavante que o Galo tem, né? O Galo não joga com centroavante, porque o Hulk e o Paulinho são centroavante de origem. Em Goiânia, o Atlético Goianiense recebeu o Botafogo, que voltou à liderança do campeonato, vencendo por 4-1. E o Wagner Mancini finalmente foi demitido, né? Demorou, eu acho que já vinha comentando, né? O Jair Ventura foi demitido por muito menos. E depois dessa goleada, o Mancini não resistiu, foi demitido. O Atlético ainda vai ter o jogo de volta na Copa do Brasil contra o Vasco, jogo que ele empatou em 1-1 no primeiro jogo lá nesse estádio mesmo, né, no Antônio Ascioli. Perdeu a oportunidade de fazer isso que o Botafogo fez. Poderia ter feito 4, 5. O Atlético Goianiense criou oportunidades para isso, mas desperdiçou várias. E aí tomou o gol de empate no final, vai ser difícil avançar na Copa do Brasil contra o Vasco São Januário. E eu acho que o principal foco tem que ser ressuscitar no Campeonato Brasileiro. O Atlético está afundado no momento lá na zona de rebaixamento, na última posição. O elenco é fraco, tem aí o Joel Campbell, que foi destaque na Copa do Mundo 2014. Depois disso, ele nunca foi o que se esperava dele. Tá aí agora, fez o gol de pênalti, que empatou o jogo com o Atlético Goianiense, mas o Botafogo foi lá depois e com o Igor Jesus fez 2-1, e depois teve 2 pênaltis do Botafogo fazer 4-1, teve 2 expulsões ali no final do jogo, no mesmo lance, Danilo Neves, que é o Tietê, e o Janderson do Atlético Goianiense foram expulsos, mas não influenciaram em nada, né, com o resultado da partida. O São Paulo venceu por 1-0 o Flamengo, o Flamengo jogando muito mal, tão mal quanto o Palmeiras jogou contra ele na Copa do Brasil, no Maracanã na quarta-feira. Não diria tão mal, porque o Palmeiras finalizou apenas 2 vezes, né? O Flamengo finalizou 8, nenhuma na direção do gol. Rafael não sujou o uniforme. E o Calegari fez o gol de cabeça, cabeçada indefensável no ângulo, a bola ainda dá aquela batida na trave antes de morrer na rede. 1-0 para o São Paulo, que fez uma boa atuação, né? Criou muitas oportunidades, 15 chutes, 3 na direção do gol, 2 boas defesas ali do Rossi, e o gol de cabeça do Calegari, indefensável, para o goleiro rubro-negro. Né? E o Flamengo realmente foi mal, muito por conta do Tite, que resolveu poupar muitos jogadores, né? Eu acho que sem necessidade, visto que ele conseguiu uma boa vantagem contra o Palmeiras, que não jogou absolutamente nada, então eu acho que não precisava poupar tanto. O Pedro estava fora por suspensão, mas fora isso, o Tite colocou o Arrascaeta no banco, De La Cruz nem relacionado foi, Gerson no banco, Ayrton Lucas no banco, mas aí eu não acho que seja tão absurdo assim, né? O Matiazinha é um bom jogador, apesar de que no Flamengo até hoje ele fez poucos jogos bons, né? O Ayrton Lucas tem jogado melhor, não à toa, é o titular. O Matheus Gonçalves fez uma partida completamente desastrosa, né? Ele que não tinha oportunidade há algum tempo, não marca gol há mais de 20 jogos, e foi horrível a atuação dele. E o São Paulo se mantém ali no pelotão de cima, o Flamengo perde a liderança, né? Já que o Botafogo vence de goleada e o Flamengo perde para o São Paulo. O Corinthians empatou em 1-1 com o Juventude, resultado ruim para o Corinthians, né? Conseguiu criar muitas oportunidades, vem evoluindo aí o seu futebol, né? Tem criado mais chances ultimamente, jogou bem contra o Atlético Mineiro, acho que foi uma das melhores atuações que o Corinthians teve no ano, mesmo perdendo de 2-1. E agora eles empatam um empate que é amargo, né? Porque o Corinthians teve 3 jogadores a mais, foram 3 expulsões no Juventude, cara. 3 expulsões. A primeira acontece no final do primeiro tempo do goleiro do Juventude, né, o Gabriel. Na hora eu nem entendi por que tipo, ele fez a falta, foi falta. Mas o Wesley não cai, ele segue para dentro da área, né? O Wesley ou o Giovani, não lembro qual dos dois. E aí na área ele toma outro toque e não é pênalti, foi falta fora da área. O goleiro Gabriel expulso. Beleza, vai no segundo tempo, coloca o goleiro no lugar de algum jogador de linha, né? E aí o Alan Ruschel, que fez o gol do Juventude aos 4 minutos, é expulso também. Mas o Corinthians conseguiu empatar antes, né? Ele empatou quando ainda tinha apenas um a mais. O Pedro Henrique, ex-jogador internacional, faz o gol de cabeça, empata para o Corinthians. E aí o Alan Ruschel é expulso, e depois tem a expulsão do Lucas Barbosa já no final, o Juventude com 3 jogadores expulsos. O Corinthians finalizou 34 vezes, 10 chutes na direção do gol, 6 chutes do Juventude a gol, 3 a gol, né? E 6 para fora. 6 no total. 3 para fora e 3 na direção do gol. Um entrou para cada lado. Enfim, 1 ponto para cada um. E o Fluminense conseguiu emplacar a 4ª vitória seguida no Brasileirão e a 4ª vitória por 1-0, né? Desde que o Thiago Silva chegou, o Fluminense não tomou mais gol no Campeonato Brasileiro. Ele que não jogou contra o Juventude na Copa do Brasil.
e lá o Fluminense perdeu por 3-2, mas no Brasileirão é uma sequência de 4 vitórias consecutivas, todas por 1-0. Cauã Elias havia marcado o gol da vitória contra o Bragantino fora de casa, agora marca novamente, vai aproveitando as oportunidades que está tendo, visto a má fase, né, do John Kennedy, principalmente do Germancano, e o Lelê, que se machucou, né, não joga mais na temporada. Foi um jogo equilibrado, 12 chutes do Fluminense, 11 do Bahia, 6 do Fluminense na direção do gol, 3 do Bahia. O Bahia teve mais posse de bola, mas o Fluminense conseguiu, né, colocar uma bola na rede mais uma vez, consegue passar sem sofrer nenhum gol. Bahia vem, né, num declínio cada vez mais distante do G4, e o título eu acho que já está fora de cogitação, na minha opinião. E o Fluminense está a um ponto de sair da zona de rebaixamento agora, né, nessa sequência positiva que vem tendo nas últimas rodadas. O Grêmio venceu por 2-0 o Atlético Paranaense na Liga Arena. Os dois gols ali saíram um atrás do outro, um aos 18 minutos do primeiro tempo, o outro aos 21. E o Léo Link, que fez uma grande atuação contra o Bragantino, eu acho o goleiro muito bom, tá pronto, na minha opinião, para substituir o Bento, mas o Bento também já cometeu falhas, e todo goleiro comete falhas, não tem jeito, né? Ele faz 2 defesas no lance do primeiro gol, na cobrança de falta, né? Ele defende a falta, mas dá o rebote. E aí, no rebote, ele defende, e o Gustavo Martins faz o gol na sequência, né? No outro rebote. E o Miguel Monsalve, aproveitando aí um rebote ridículo que o Léo Link acabou dando, né? Foi uma falha ali bem feia. O Monsalve faz o gol que sacramenta a vitória do Grêmio, 2-0. No segundo tempo não sai nenhum gol. O Atlético até vai para cima, finaliza bastante, tem muito mais posse de bola, mas não consegue fazer gol no time do Grêmio, que sai da zona de rebaixamento com essa vitória, segunda vitória consecutiva da equipe de Renato Gaúcho. E o Internacional empatou em 1-1 com o Palmeiras. Rapaz, o Palmeiras não está numa fase muito boa, né? Depois da atuação desastrosa contra o Flamengo na Copa do Brasil, eles conseguem empatar no finalzinho da partida, provando que a fase do Inter é muito pior, né? O Inter, que já foi eliminado de todas as competições mata-mata, Sul-Americano, Copa do Brasil, que ele estava disputando, né? E agora no Campeonato Brasileiro, quando parecia que ele ia vencer, golaço do Bruno Henrique para abrir o placar para o Inter, a lei do ex, como sempre, funcionando. Inclusive, ele fazia muito gol assim no Palmeiras, né? E aí o Palmeiras teve gol anulado, gol do Lázaro no primeiro tempo, e no segundo tempo o Rony, que tem um lance revisado, parecia que ia ser anulado novamente, mas o gol é confirmado, o gol de Rony Rústico, o homem que poderia trazer medalhas para o Brasil se ele fosse ginasta masculino, claro. Mas aí tá, o Internacional segue sem vencer o comando do Roger Machado, e o Palmeiras segue numa fase ruim aí no comando do Abel Ferreira. Ele e a comissão técnica completaram 300 jogos à frente do Palmeiras nessa partida contra o Inter, e ele foi avisado, né, ou perguntado sobre isso na entrevista. Ele não deixou nem a repórter terminar a pergunta, né? Ele falou: você está completando 300 jogos aqui à frente do Palmeiras, é você e sua comissão. Aí ele responde, né, ninguém liga para isso, ninguém se importa com isso. Ninguém quer saber disso. Que as pessoas só querem ganhar. Cultura do futebol brasileiro, cultura dos dirigentes brasileiros, cultura da torcida brasileira. Educação. Quer as pessoas gostem ou não, tudo vem da educação. No futebol e na vida, nós não vamos ganhar sempre. Vamos ter frustrações, desilusões, como eu tenho. Frustrações, desilusões, algumas que entram que nem facas. E eu já disse, eu perdoo, mas não esqueço. E realmente, né? Se tivesse vencido o jogo, talvez alguém se importasse, mas como perdeu, quer dizer, não perdeu também, empatou, né? Bom, Cruzeiro e Fortaleza para encerrar a rodada. O Cruzeiro vinha numa fase muito boa, goleando o Botafogo fora de casa, começando a sonhar com título, coisa que também faz o Fortaleza. O Fortaleza sonha com título, faz uma campanha brilhante, terceiro colocado, vence por 2-1 o Cruzeiro, fora de casa, é o único time invicto em casa no Campeonato Brasileiro até então. Eram os dois, né? Era o Cruzeiro e o Fortaleza, não haviam perdido como mandante. O Cruzeiro estava jogando lá em Cariacica, no Espírito Santo, né? Foi jogar lá no estádio Kleber Andrade, tá um impasse aí com o Mineirão. O Cruzeiro não tem o seu estádio próprio, né? E o Fortaleza mandou todos os jogos no Castelão e segue invicto lá, consegue uma grande vitória fora de casa contra um time também em ascensão. O trabalho do Vojvoda não tem que falar, né? Muito bom aí desde 2021 à frente do Fortaleza. E o Cruzeiro, acho que o Seabra está se acertando, o time se reforçou, está bem, fez uma boa partida, mas o Fortaleza foi muito bem. O João Ricardo, quando foi exigido, salvou o time. E no ataque, né, o Breno Lopes e o Renato Kaiser fizeram sua parte. O Matheus Henrique fez o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro.
Classificação após 21 rodadas, Botafogo líder com 43 pontos, são 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. O melhor ataque da competição com 35 gols marcados e uma das melhores defesas com 20 gols sofridos, né? 15 de saldo para o Botafogo. O Flamengo tem um jogo a menos, tem 40 pontos. O Palmeiras perdeu a terceira posição para o Fortaleza, 39 pontos aí para o Leão. Aliás, o Leão já tinha assumido a terceira posição na outra rodada, né? Sim ou não? Não lembro. Bom, 39 pontos para o Fortaleza na terceira posição, 37 para o Palmeiras na quarta colocação. O Cruzeiro tem 35 pontos junto com o São Paulo, quinto e sexto lugar. O Bahia tem 32, é o sétimo colocado. O Atlético Paranaense e Atlético Mineiro tem 28. O Bragantino chegou a 26, é o décimo colocado. O Vasco é o 11º com 24, empatado com o Criciúma. Juventude tem 22 pontos em 13º lugar. O Grêmio tem 21, saiu da zona de rebaixamento, assim como o Vitória, que também tem 21. O Internacional também tem 21 e vai se aproximando da zona de rebaixamento num momento muito ruim, né? Sai o Grêmio e quase que entra o Inter, né? O Fluminense é o primeiro time na zona com 20, o Corinthians voltou para a zona, também tem 20, Cuiabá tem 17, o Atlético Goianiense lanterna com 12, apenas 2 vitórias, 6 empates e 13 derrotas, 35 gols sofridos, o pior ataque do campeonato, a pior defesa do campeonato. O pior ataque é o do Internacional, que fez apenas 14 gols. Um ataque que tem Ener Valencia, Rafael Borré, Lucas Alaro, que foi o pior de todos aí, né, dos contratados. O Borré ficou um tempo fora pela Copa América, o Ener Valencia também, né? Mas voltaram e estão jogando de forma bizonha, né? O melhor jogador do ataque do Inter é o Wesley, isso explica muita coisa. Pedro segue como artilheiro, nem jogou nessa rodada, mas está aí com 10 gols. O Lutiro do Fortaleza tem 8, o Hulk tem 7, também nenhum deles marcaram nessa rodada, né? O Everaldo do Bahia tem 6, também não marcou. Elinho, esse sim marcou e chegou a 6 agora, jogador do Bragantino. Isidro Pita tem 6, Luciano do São Paulo, Luiz Fernando do Atlético Goianiense, Matheus Pereira do Cruzeiro, Verrete do Vasco e Paulinho do Galo.